Eu perdi dinheiro, mas não por falta de informação, foi por excesso de confiança. E esse foi só o começo dos meus erros. Esse vídeo não é para ensinar ninguém a investir, não é para indicar nenhum ativo, mas é para mostrar os erros que eu já cometi. E que se eu tivesse entendido antes, teria evitado muita frustração. Para quem está chegando agora, eu me chamo Damian, esse é o canal do Zero à Constância. Aqui eu mostro a minha rotina com finanças, trader e investimentos. Sem promessas, sem milagres, apenas seguindo o processo. Eu comecei com muita pressa. Eu queria muito resultados, mas queria resultados sem processo. Como todo jovem brasileiro, sempre tive o sonho de furar a bolha, de viver o extraordinário. E então eu conheci o mercado da Bolsa de Valores. Vídeos com promessas milagrosas, vídeos mostrando rentabilidades enormes. Pensei comigo mesmo, nossa, eu quero isso para minha vida, quero viver de dividendos. Só que eu não me fiz uma pergunta que eu acho que é crucial. O que aquelas pessoas passaram para estar naquela posição? Eu queria ser como eles, mas ao mesmo tempo não queria ter o processo que eles tiveram. Queria colher os frutos antes de plantar a semente. Então foi assim que eu comecei a minha jornada na Bolsa de Valores, investindo sem nem saber o porquê, copiando investimentos sem entender o motivo, fazendo aquilo que talvez a maioria das pessoas façam. Vou investir em fundos imobiliários porque paga dividendo. Por quê? Qual o sentido? Eu não tinha a menor ideia. E a pressa foi uma das minhas piores inimigas nesse processo, porque ela causou danos. Eu não entendia, não sabia o porquê. E o resultado de toda essa pressa, perdi dinheiro. Eu vivi ansioso por ter perdido dinheiro, ansioso por querer fazer a chave virar. E nesse contexto, eu conheci o significado do ditado popular: a pressa é inimiga da perfeição. Um cenário onde a empolgação deve ser contida, eu com os meus 18 anos de idade, imaturo, não sabia o que estava fazendo, perdi sem entender como tinha perdido. E eu vivia naquela empolgação. E esse foi o meu segundo erro. Eu confundi a minha empolgação com convicção. Eu vivi empolgado, criava expectativas e como resultado disso tudo vinham as frustrações. Eu não tinha um critério claro, eu não tinha um objetivo, eu sequer sabia o que estava fazendo. Então, no meio desse cenário de empolgação, eu criava contextos, planos mirabolantes para, nossa, se a ação subir 1%, eu tô milionário. Vou investir onde ninguém estava investindo, porque se der certo, eu tô rico. E nessa, eu comprei muito topo e vendi muito fundo. Ou seja, comprei caro, vendi barato. A minha empolgação teve danos sérios. E aqui, o resultado disso tudo foi: perdi dinheiro de novo. Mas dessa vez, não foi só dinheiro que eu perdi.
criava discursos para alinhar com a minha perda. Eu criava e fazia massagens no meu ego para dizer que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Simplesmente para me manter convicto daquilo que eu estava fazendo, sem entender o porquê. E nesse cenário de querer fazer, querer furar a bolha, querer fazer a chave virar, acabei me frustrando e perdendo dinheiro novamente. Em meio a todo esse cenário, depois de perdas, frustrações, eu achei que tinha estabelecido um critério, mas na verdade eu só tinha justificativas. Eu não tinha estudado, não tinha o menor conhecimento, então como eu teria critérios? Meu critério era aquilo que eu via outra pessoa fazer. E como consequência, meus resultados eram lastimáveis. Eu apenas criava teorias de que dei azar. O discurso nem sempre era o mesmo, mas todas as justificativas tinham o mesmo fim: justificar o injustificável, a falta de critério. E sem critério, toda decisão parece certa, até dar errado. E no meu caso deram muito errado. O meu histórico de perda é imenso. Mas eu não parei. Não. Eu decidi, eu vou ser diferente. Eu vou fazer acontecer. Não foi isso que me abalou. Então eu resolvi estudar. Estudei muito. Fui ver vídeo, livro, procurei quem já estava no mercado. Conheci o Warren Buffett e Luiz Barsi. Fui procurar sobre a criação da Dow Jones, da Ibovespa, o que era IPO. Então, a partir daquele momento, eu decidi estudar. E aí foi o meu próximo erro. Eu estudei muito. E o meu erro não foi estudar muito, mas foi deixar de estudar o meu lado emocional. Parar para entender o Damian. E aí eu tive uma perda. E dessa vez a perda não foi capital. Foi, na verdade, um impacto emocional da qual eu não estava preparado. E por não estar preparado, num cenário onde eu me sentia o imbatível, o próprio Luiz Barsi, eu tive uma grande queda. E nessa queda eu só sentia medo. Medo de operar, medo de comprar, medo de vender. Eu simplesmente travei diante dessa situação. E foi aí, atrelado a isso, que eu cometi mais um erro, que foi correr atrás do prejuízo na emoção. Foi tentar buscar, recuperar. Não, eu vou de novo que eu vou conseguir. E isso só gerou perdas e mais perdas. Perda emocional, perda de capital. E aí foi onde eu aprendi. Aprendi que ficar de fora também é uma decisão. Aprendi que não fazer muitas das vezes é melhor que fazer. Onde tentar correr atrás do prejuízo depois de estar ferido só resultaria em mais feridas. Então, o meu erro de tentar operar na emoção acabou me gerando mais perdas e mais perdas. Esse foi o aprendizado que eu tive, de que ficar de fora também protege capital, e que eu não tinha
a menor noção de gestão de risco. Eu não sabia, não geria o meu patrimônio em aonde eu posso investir e até quanto eu posso perder. Porque nesse mercado você vai sim perder dinheiro, mas você tem que estar ciente da onde e de quanto você pode perder. Nesse mercado é preciso ter paciência, respirar fundo para tomar as suas decisões. Não misturar oportunidade com empolgação e ver se aquela operação faz sentido dentro do seu planejamento, se aquela oportunidade está dentro da sua gestão de risco, se você tem uma margem estabelecida, se você tem um padrão estabelecido. Não fuja da regra. O mercado acaba recompensando aqueles que possuem critério e constância, porque não é a ação, não é o milagre de uma oportunidade que vai fazer com que você cresça nesse mercado. O que vai te recompensar vão ser os aportes frequentes e a constância. Ter um padrão, ter um método, ter um critério de investimento é o que vai diferenciar você dos outros. Fugir do efeito manada, saber o que está fazendo, conhecer quem você é e entender que nesse jogo de ganho e perda haverá perda, mas você tem que saber o quanto você pode perder, quanto você está disposto a arriscar. Se você está arriscando mais do que 10, 20% do seu patrimônio, imagina o quanto de prejuízo isso vai acarretar na sua vida financeira. Então, entenda que investir por investir só vai se tornar em frustração e arrependimento. Como no vídeo eu citei alguns ditados populares, vou encerrar com mais um. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Espero que vocês aprendam um pouco com os meus erros e não os cometam. E se você tem gostado do que a gente tem apresentado aqui nesse canal, segue, curte, compartilha, comente aqui, que no próximo vídeo eu vou falar sobre critérios de investimentos.